Om Shanti. Om Shanti. The thought comes few times a day. O pensamento vem algumas vezes ao dia sobre experimentar a alegria suprassensorial, Because sometimes porque we às listen to vezes something ouvimos alguma coisa and it looks very attractive. e But parece it's muito only when atraente, we practice it or mas é experience só it quando praticamos ou experimentamos que se torna real. since morning when we wake up. Agora, desde cedo, quando acordamos, There are so many organs of the body, tantos órgãos do corpo, and if there is a pull, e se existe uma atração, um puxão ou uma reação, like when we wake up, we want quando to look at acordamos, queremos olhar Baba, take drishti from Baba. tomar o drishti de Baba. But then if there is pull of eyes, Mas se há eyes are pulled a towards something, atração dos olhos em direção a alguma then there is so coisa, much we can atualmente há tantas coisas que podemos ver, right? The thought certo? comes, let me see this O pensamento vem, deixe-me ver isso, something in YouTube alguma coisa no YouTube, or any other thought. ou qualquer outro pensamento. And then the ear says its own pull. E assim também os ouvidos têm a sua atração, vocês querem ouvir, But also sometimes mas também às if the vezes reaction, existe uma someone says reação. something for me Se and I alguém me hear, diz alguma coisa e eu ouço, so there is strong reaction. essa é uma So we reação have to look at each forte. organ. Então temos que olhar cada órgão do sentido. Like Baba says, to pay lot of attention Como when o we are Baba eating. diz, prestar muita atenção quando estiver comendo. Attention is not on the taste. Toda a atenção não está no paladar. Yeah, it should be good. It should be tasty. Deveria ser bom, deveria ser No, when you eat gostoso. in Panda Bhavan, Quando você come em Pandavava, em Madhuban, tasty variety. a comida é muito saborosa, tem uma variedade. E Baba But diz there shouldn't be the pull. Right? que não deveria haver a atração. Some they like pakoras. So when they Alguns hear gostam the de word pakoras. oh Quando yeah, eles okay. ouvem a palavra pakoras, So eles there is dizem a sim, pull. sim. Então, existe uma atração por aquele paladar. But like Dadi Prakash Mani, Mas como Dadi she Prakashmani lot of alimentava favorite foreigners. So it's not os that duplos what you estrangeiros com as coisas favoritas. but sometimes there is a strong pull. Podemos comer, mas de vez em Yeah, quando depending existe uma on atração forte. from sense organs. Então ainda há o I gosto think das gradually coisas we pelos will órgãos dos sentidos. because of the health reasons. Então, às Some vezes, things por are changing, razão right? de saúde, existem But once in mudanças, a while there is a pull, right? mas So we have de to vez em look at quando our há uma registry. atração, então temos que olhar o nosso registro. And then we could pay attention E então podemos to prestar go atenção within and be introverted para se introverter, para ir para dentro e se and feel the introverter inner joy e sentir essa alegria interna. where you are very detached Quando from the você é bem sense organs. desapegado, sem corpo, And in that stage you experience sem a super consciência de corpo, e aí nesse estágio você experimenta a alegria So why we chose suprassensorial. this theme for today? Então, por que Because escolhemos esse tomorrow tema hoje? Porque is amanhã respected Didi Manmohini's day. é o dia da nossa respeitada Didi And one Manmohini. of the very, very known E
Uma das coisas conhecidas da expressão da sua vida é a alegria suprassensorial. Por isso, a chamávamos de gopis. Vamos mostrar. Ela costumava ser ou costumava estar nesse júbilo espiritual, porque ela decidiu ter relacionamentos com Baba como um amigo. Baba era o pai para todos, era a mãe e o pai, mas ela criou aquele relacionamento. Numa das aulas de Daddy Yankee, ela compartilhou isso. Daddy Yankee sempre tinha relacionamentos com Baba como professor e Satguru. Daddy Yankee costumava ser muito séria. E uma vez, Daddy Yankee disse, eu tenho que fazer muito empenho, tenho que ser perfeita. Mas faça tudo com alegria, Didi falou. Não seja dura, não seja séria. Didi, ela mesma era muito introvertida, mas ela era muito alegre. Ela era séria, muito bem-humorada. Mesmo quando compartilhávamos pontos do conhecimento, ela fazia perguntas e Didi chamava de badminton, o jogo. As perguntas tinha que se fazer perguntas e se responder um para o outro. Mesmo fazendo esforços sérios, ela não era séria. Ela dizia que a idade da confluência é a única idade quando você pode ter Deus como amigo e brincar juntos. Eu penso que vocês podem pensar sobre isso. Existem muitos vídeos, filmes curtos sobre Didi. Eu vi no YouTube muitos deles, alguns em hindi, outros em inglês, descrevendo como Didi, como quando Didi, a sua mãe e irmã deixaram a casa delas. E como Didi também era de uma família muito proeminente, até agora, se você vai a Singapura, você verá muitas lojas que pertenciam à família de Didi. Chandrai, família Chandrai, eles chamavam uma família de muito prestígio, como eu disse. E Didi veio e renunciou, ela nem mesmo pensou uma vez. Ela estava tão confortável em casa. Ela tinha comida tão boa em casa. Mas, porque ela estava numa família e não era necessário fazer Karma Yoga, porque tinham muitos ou muitas ajudantes. Ela costurava e ela dizia que queria costurar para dar o dinheiro como caridade. Mas se eu der para minha própria família, não será minha caridade. Então, quando ela veio no início, ela contou a Baba. Ela disse que podia ensinar costura. Ela queria fazer isso. Então, muitas mães cânias começaram a vir para aprender a costurar com Didi. Então, Didi falava com elas sobre conhecimento, sobre Brahma Baba, do amor por Baba,
porque ela tinha tanto amor. And her mother, I think you all have heard Baba E says only, sobre a mãe and dela, Queen Mother, I Baba used to call her fala Queen, because she was da mãe dela very, como very Queen very Mother, calm, mãe rainha, very porque ela era fragile muito when I say. real, frágil, But internally, mas they were very internamente surrender, all of them. elas eram muito rendidas, todas You all elas. know that one time in Yagya, Uma vez na Yáguia, como vocês Baba said, sabem, everyone will get Baba disse: todos and receberão roti, so millet roti is very healthy, no? Lot of que these days very é um tipo de roti que é muito saudável. Mesmo os duplos estrangeiros to digest, comiam, very healthy. muito So saudável. there were many Então, certainly thinking, oh, que estavam muitos estavam pensando let's sutilmente. cook it and Alguns ficariam doentes, não iam comer, mas let's a maioria eat that deles, and enjoy. Baba dizia, vamos comer tudo And isso one of that example e was desfrutar. and E um Mother. exemplo Queen Mother de didn't Didi attack at all. e de Queen Mother, da mãe And they were rainha, very e elas healthy não also. ficaram doentes. E muitos outros So que Baba eram said, saudáveis ficaram doentes. it's not Então, the food, it's also they had ela doubts dizia, não é a comida, of mas elas will my body tinham body dúvidas accept or not. sutis se o corpo deveria ou não So comer Queen aquele Mother was alimento. like Então, complete renunciate. a mãe rainha, Queen Mother, estava rendida Not only that, completamente. Não só and isso, he was like Baba's right hand. mas ela era a mão direita de Baba. And the Baba used to invite her. E She Baba went to costumava Delhi. convidá-la, ela estava em Delhi. I have lot of respect for her because Eu she was tenho, in Delhi. eu tenho muito respeito por ela, porque ela era minha And her professora em teaching was Delhi. personal. E o ensinamento dela era pessoal, um por um. She will call, give you Ela time, chamava, give te dava um briefing, tempo, dava triste and tell you what next step you have to take. e falava qual era o We just próximo used passo. Ficamos tão acostumados com isso. any kind of service. Qualquer Baba tipo will de mention serviço, only any kind. Baba mencionava na Muli, qualquer tipo de serviço ela fazia. All she could do. Não é que ela poderia fazer tudo. Nós estávamos ao redor dela, muitos jovens, as Kumaris, muitos casais bons. E no nosso encontro, muitos desafios haviam. Quem vai fazer esse novo projeto de Baba? Foi muito, muito interessante. E Baba disse domingo que tudo já aconteceu e vai acontecer. E você só faz, somente executa. E eu penso, então, que isso é verdade. Qualquer coisa que parece algo muito tentador, vamos fazer esse serviço e, ao terminarmos, se é uma exibição em algum local, numa nova cidade, muitos convites de líderes espirituais também eram feitos para ir e dar palestras. Muitas famílias convidavam as irmãs. Existiam muitos tipos diferentes de serviço e Didi falava, Baba está dizendo, então todos temos que fazer. Ela tinha dois tipos de... Eu faço aquilo que Baba disse na minha vida prática. E constantemente, o dia todo, ela falava sobre a Muli. Você está na lembrança de Baba? Ou você está planejando
serviço. O dia passava de uma forma muito boa. Eu estava lembrando de Didi. Ela nos mantinha ocupadas o dia todo. E revolvendo a mule, planejando o serviço. E nos ensinava o tempo todo qual era o vocabulário Brahmin. Qualquer coisa que ela falava era muito agradável. Ou então, se alguém falasse algo, ela dizia que não era dicionário Brahmin. E ela dizia que bênçãos que Baba nos dá, temos que compartilhar essas bênçãos. Era muito disciplina, era muito disciplinada e ela era precisa nos seus horários. O que estivesse fixo, por exemplo, ao meio-dia, ela fazia. Ou o almoço dela, por exemplo, tudo estava fixo. De uma forma, era um bom exemplo para nós. Uma vez ela me pediu, teve um dia que ela não queria jantar. E ela disse, não, como assim? Coma um pouquinho, faça as 3 refeições, um pouquinho em cada uma. E aí, durante o dia, eu não descansava. Ela dizia, não, descanse por meia hora. Assim, no final do dia, você estará refrescada para dar aula ou para a meditação, mesmo fisicamente. É um descanso para o corpo. E, muito particular, dormir na hora certa, às 10 horas. Baba dizia ser às 10 horas. Que às 10 horas eram uma boa hora para dormir. Acordar de manhã seria muito natural, mas se você dorme tarde, então é difícil para a Meritivela. E mesmo que você se sente para a Meritivela, você quer depois descansar porque o corpo está cansado. Então, esse tipo de disciplina, nós todos deveríamos tentar ter essa disciplina também. As pessoas oferecem bog ultimamente a qualquer momento. Não, não é o correto. Meio-dia é o horário de oferecer bog Brahma Bhojan. Vocês veem em Madhuban exatamente meio-dia. Existe um momento certo, fixo. Muitas vezes eu estava no pátio sentada e você via exatamente meio-dia o bog sendo levado ao quarto de Baba, sala de Baba. E eu ficava pensando, às vezes, eu pensava, Baba, o que tiver eu vou comer. Mesmo agora em Madhuban isso acontece. Eu falo nos centros, fixem o tempo, o momento de oferecer o bug. Ou se eu cozinho mais cedo, ou se eu cozinho mais tarde, eles têm o seu próprio horário, não o horário da Yagya. Então, e eu cozinho e ofereço, pode ser 1 hora, 1h30, ou pode ser... Se você quiser oferecer, por exemplo, 10h30, ofereça então 10h30 da manhã todos os dias e não um horário cada dia. Prestar atenção a essas coisas
A precisão dos horários também nos ajuda muito, principalmente para o gerenciamento do tempo. O que você está fazendo, em que momento, em que horário. Mesmo que seja para minha alimentação ou para oferecer o book, ajuda muito se você tem os horários fixos. Porque fazemos o que estiver na nossa mente, estávamos ocupados com alguma outra coisa, mas isso não está correto. A precisão é muito importante. Esse era um dos princípios de Gigi Morini e ela nos ensinou oferecer o book no momento certo e também ao alimentar seu corpo e também alimentamos Baba naquele horário fixo. Então, começando com a Amrit Vela, meditação, controle de tráfego, a cada hora, alguns minutos. Se você tiver horários, você vai saber o quanto tempo você tem. Senão, você pode dizer que não tem tempo suficiente, porque não há precisão. E quando vocês fazem até certo momento, eu digo, pare, outras coisas eu farei amanhã. Pode haver algo que seja urgente, mas a precisão é uma das qualidades de Edman Morini. Eu sei que nos centros também seguimos muita precisão e isso dá esse sentimento da Yagya. Senão parece uma casa, um dono de casa, dona de casa. Quando se faz Bhakti, quando eles estão livres, eles vão e oferecem Bhog. Mas para nós não é assim. Então, olhem os horários, que seja precisa toda noite, olhe o seu registro. Eu causei tristeza a alguém? Eu fiquei chateada durante o dia? Veja muito mais de Edman Morini e suas atividades. Om Shanti. Esse é o estrangeiro, Baba, Shiv Baba. Não é, filhos? Assim, o estrangeiro e o do local, Brahma Baba, vieram aqui juntos para se encontrar. E ele tem que vir a este mundo, com certeza. Ele mesmo diz, eu tenho que vir de uma terra estrangeira para esta terra Bharat. Não é uma coisa nova. A cada século você encontra o Baba local, o Baba desse local, bem como o Baba estrangeiro para receber a herança. Essa é a propriedade do Pai incorpóreo. Mas você não pode receber esta propriedade sem o Pai corpóreo, Brahma. Então, você está obtendo essa propriedade por meio de Baba local. Então, o único estrangeiro que vem para essa terra local, por que ele vem? Para levá-lo de volta àquela terra estrangeira. Vocês estrangeiros esqueceram da sua terra. Você se esqueceu, você não sabe disso, então
não pode voltar. Este mundo tem tristeza, se alguém vê esse outro mundo, então, por que ele ficaria neste mundo? Eles iriam para lá e morar lá, mas você se esquece daquele mundo. Vocês, filhos, são parentes daquele baba estrangeiro. Vocês também escrevem cartas para aquele estrangeiro. Mesmo que alguns de vocês não o tenham visto, ainda assim vocês escrevem. E vocês também podem receber a herança do estrangeiro, o baba estrangeiro. Baba os faz entender que vocês devem conhecer o pai e a herança. O pai ilimitado os fazem renunciar sem limites. E é por isso que vocês também obtêm herança nisso. Há muitos bens que você adquire, muitas propriedades. O que as pessoas obteriam em propriedades de uma outra forma? O que eles podem conseguir neste velho mundo de qualquer forma demoraria um pouco. Esta é a sua propriedade para o mundo novo, vocês têm de receber, com certeza. Mas vocês veem que há muitos obstáculos de Maia em receber a propriedade. Tantos filhos bons, enquanto seguem neste caminho, de repente viram o rosto para o outro lado. É por isso que existem quadros que são muito úteis, não é? Existem tantos quadros para vocês. Se os quadros ficarem maiores, isso se tornará um bom presente para vocês, filhos. Porque então vocês podem fazer os outros entenderem. Vocês podem dizer a eles neste momento quem é o purificador Ram e quem é o Ravan impuro. De qualquer forma, eles se lembram do Shera e etc. Para Ram e Ravan, certo? Eles mostram Ravan de qualquer maneira. Mas em vez de Shiva e Baba, eles mostram Krishna ou Ram. Em vez disso, eles mostram Shiva. Como ele encontraria as almas? Veja, o Pai toma este corpo a fim de se encontrar. Eles dizem, ele é o marido de todos os maridos, mas então a esposa ou amante deve encontrar seu amado, certo? Como ela o conheceria? Existe o pai, existem os filhos, que são seres humanos, mas então, como as almas e almas supremas se encontrariam? Então, quando eles se encontram, o pai se encontra por meio de Dada. Ele tem que ser chamado de Dada, com certeza, porque você recebe a herança de Dada, portanto, não há nada para se confundir nisso. Alguns filhos têm medo do colo. Eles têm que ser explicados que somos filhos e que vamos ao colo do pai. Esse é um encontro auspicioso. A devoção é feita de manhã e à noite, portanto, o conhecimento também deve ser estudado de manhã e à noite. Você entende? Acha! वाला आया है देने को ज्ञान वो था ब्रह्मा के तन में वो था ब्रह्मा के तन में किसी किसी ने लिया पहचान ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान Mais doces, amor, lembranças e Yad Piar e boa noite da mãe e do pai Bapdada. Avyakti Parivar, uma família de anjos unidos em amor especial, dia 28 de julho. Om Shanti. Boa noite, Om Shanti. Boa noite, Didi. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui.
sweet. Sakar Baba é tão doce. Didi, all of you are so lucky Eu that you have the estava chance to pensando que, Didi, você teve tanta sorte de estar com ele. tomorrow's homework. Então, a nossa tarefa para amanhã é siga o Pai. Love as power to follow O amor the como o Father. poder de seguir o Like a Pai, triple ou para gold, seguir o Pai. my Como uma golpe ou golpe pilgrimage verdadeiro, follow a minha every peregrinação se move torna uma of my dança quando My eu true sigo hope qualquer will be movimento do meu pilgrimage amado. becomes a dance where I E follow então, every move of my beloved. So let's do a meditation. vamos agora ter essa meditação seguindo o Baba. Let's spend the next few minutes Vamos following Didi nos próximos minutos seguir taking a drishti from Didi. Didi e Baba. I imagine Tomando Drishti de Didi, eu imagino o mundo sendo retirado da minha mente. there's no feeling of worry or Não tension. há sentimento de medo, de tensão, de preocupação. And I just enter a pure Eu place entro of simplicity. num local puro de The soul simplicidade is looking out through these eyes. e a alma está olhando através dos olhos e tomando Drishti de Didi. I take some time to remember that I'm a bodiless soul. Tomo algum tempo para me lembrar que eu sou uma alma It's sem time corpo to go back home. e de que é o momento de voltar para casa. It's time to go back to a world É hora de voltar para o nosso mundo. before I came here. Antes de I was vir aqui, complete with peace, with eu love, era with completa com joy. paz, amor e alegria. These are eternal qualities within me. Essas são qualidades eternas que estão dentro de mim. I take some time to remember that I'm light. Leva algum tempo para me lembrar que eu sou luz And eterna, beyond birth, estou além de nascimento, beyond death. além da morte. I'm totally free from Estou worry. totalmente livre de And in this preocupação state of being free, e nesse I'm estado able de to estar absorb in livre, love with the ocean of eu love. posso estar imersa no amor do oceano de amor. I, the soul, sitting in this body, Eu, a alma, looking sentada through neste these corpo, eyes, olhando através dos olhos. slowly become bodiless again. Devagar me torno sem corpo outra vez. Become more and more relaxed. E me torno cada vez mais relaxada. In this moment, I Neste promise momento, to myself eu prometo a mim mesma that I will follow the Father. que eu seguirei o Pai. All I have to do is Tudo que eu follow tenho que the fazer Father. é seguir o Pai. I don't have to prove anything to anyone. I don't Eu não have to tenho que strive. provar nada a I don't ninguém, have to não be tenho que anything for lutar, anyone or impress anyone. eu não tenho que impressionar All I have to ninguém. do is Tudo que eu copy tenho que Bap Dada. fazer é copiar Bap-Dada. Looking at Baba in front of me, Olhando Baba na minha frente, I enter a pure, eu silent entro space. nesse espaço puro e silencioso.
And following Bapdada, Seguindo Bapdada, I realize there is eu immense beauty inside percebo of me. que existe uma beleza imensa dentro de mim. And when I create a love for what Baba did, E eu crio amor then it pelo que becomes Baba so fez easier to follow him. e fica mais fácil de segui-lo. I make a gentle but firm promise to have a set Eu time faço uma to promessa study Baba, gentil to de make criar sure uma that agenda nothing caused any de sorrow or horários e upset fazer o anyone meu during the day. registro e ver se eu dei tristeza a And I alguém, look at se eu Didi fiquei chateada. and have Eu complete olho a renunciation Didi que teve completa renúncia, internally, very surrendered, internamente muito rendida, and occupy myself during the day e ocupar a mim mesma in durante o perpetual dia, loving service. somente revolvendo And whatever blessings Baba gave us, sobre o serviço to only share e, those blessings from e, my mouth. e as bênçãos que Baba me deu, que eu possa compartilhar Following com os Baba outros like this através da minha boca. propels Seguindo me Baba, to new dessa heights forma, of me supersensual leva joy. a alturas elevadas de Om alegria Shanti. suprassensorial. Om Shanti.